Bem-vindos a mais uma aula de exercícios e este perfil é aquele com que nós acabamos de aula de exercícios. No primeiro vídeo, o link está na descrição, as medidas são iguais e ali vamos dar alguns valores desse exercício, por isso também deem lá uma olhada. Muito bem, então agora o plano de carregamento vai estar inclinado, ok? É como se tivesse uma coisa assim deste género. E vai originar então um momento deflector na secção crítica, já vimos o que é que isto é no vídeo anterior, e cujo valor é 13,5 kN e a inclinação também está aqui referida. Depois também vamos ter um esforço normal sujeito na secção crítica de valor 40 kN. Depois eles vão nos dar então as propriedades deste aço. Dizem-nos que ele tem esta tensão de cedência e também para adotarmos aqui um coeficiente de segurança nos nossos cálculos. E vamos somente considerar as tensões normais. Porquê? Porque ele poderia ter esforços transversos que iam provocar tensões de corte e iria complicar o problema, então vamos fazer apenas tensões normais. A pergunta é determinar qual a espessura mínima da alma do perfil, ou seja, outra vez determinar qual é que é este M. Enunciar o nosso problema antes de começar a calcular qualquer coisa. Eu sei que a fórmula que me vai governar este problema é esta, que vai ser a fórmula que me dão os valores das tensões normais em função de um ponto ZY para uma flexão desviada e que também contém então um esforço normal. E repara, o que eu quero fazer é dimensionar e descobrir qual é que é esta espessura mínima, de maneira então a que ele não sofra assistência plástica e dá-me aqui a tensão de ciência e um coeficiente de segurança. Ora bem, sempre que nós calculamos alguma coisa através de uma fórmula, o que nos dá vai ser a tensão equivalente, certo? Então, se eu quero compará-la com a tensão de incidência e dão-me um coeficiente de segurança, eu vou então dizer que isto aqui vai-me corresponder então à tensão de incidência a dividir por n. Mas quando este y e este z forem o y e z do ponto crítico. Porquê? Porque nós vamos dimensionar sempre em relação ao ponto crítico da secção. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiro, definir qual é que vai ser esse ponto crítico e depois vamos ver qual é que são os valores que vão depender então desta espessura. Sei que sendo esta área a área resistente da viga vai depender da espessura, este IZ também vai depender da espessura como já vimos no vídeo passado e este IY também vai depender da espessura. Repara, estes pontos, estas coordenadas do ponto crítico não vão depender da espessura porque esta não vai alterar a posição do centro de gravidade. Se fosse, por exemplo, a espessura aqui desta barra inferior, já ia alterar a posição do centro de gravidade, então também íamos ter que encontrar uma expressão para a variação das coordenadas do ponto crítico com a variação da espessura. Vamos então encontrar o ponto crítico da nossa secção e nós sabemos que pela nossa experiência vão ser aqueles que vão estar mais afastados do eixo neutro. O eixo neutro neste caso vai ser, por exemplo, uma coisa deste género e vemos que os pontos mais afastados vão ser o ponto A e o ponto B. Pronto, fazendo aquela regra que eu vos ensinei de meterem o polegar no sentido do momento, vemos que os dedos vão então para o ponto A, então este vai estar à compressão e este vai estar à tração. Então agora repara, eu sei que esta parte aqui para o ponto A vai me dar uma coisa com sinal negativo. Sendo isto com sinal positivo, pronto, vai ficar uma coisa negativa mais uma coisa positiva. No ponto B, esta parte vai me dar um sinal positivo, pois eu sei que vai estar a atração. Se nós vamos então somar com uma coisa positiva, sabemos então que o módulo desta vai ser maior. Daí então o ponto B ser o ponto crítico da nossa secção. Agora é procurar os valores que dependem da espessura. Temos aqui o momento de inércia em ordem a z, que já tínhamos visto no vídeo anterior. Depois aqui a área em função daquela espessura, ok? Vai aparecer então aqui o E. E depois o momento de inércia em ordem y também em função da espessura e aparece então aqui o menino. Temos aqui calcular como é que eu dividi em duas secções, vai ser duas vezes este, mais o momento de inércia deste. Não temos que utilizar o teorema de Steiner porque os eixos vão coincidir, não há distância entre eles. A mesma história e temos então aqui os valores que nos vão permitir determinar e resolver o problema. Lembrando que este MZ vai ser igual ao valor deste M multiplicado pelo cosseno do ângulo e a mesma coisa para o Y, só que multiplicar pelo seno do ângulo. Então o que eu vou fazer é simplesmente substituir todos os valores que já tenho aqui na expressão que me permite resolver o problema. Reparem então aqui que vão aparecer então a dependência do E, ok? Temos aqui a nossa incógnita. O que eu faço agora é meter tudo na calculadora e chegamos então ao valor da espessura mínima, que será de 24 mm. Quero que repares uma coisa, eu utilizo sempre unidades SI. Repare, isto vem
em megapascal eu transformei em pascal, isto aqui vem em kilonewtons, eu transformei em newtons. Aqui estamos a trabalhar com metros. Eu trabalho sempre com unidades SI para depois não haver confusão e ser mais fácil passar no final, ok? Muita atenção a isso. Vamos ver aqui este exercício, considerar uma situação de flexão plana, logo este vai ser o sentido do nosso momento flexor e esta solicitação é caracterizada por um esforço transverso de 6 kN e por um momento flexor que nós não sabemos qual é que é o valor, que é isso que nós queremos determinar. Determinar este sabendo que ao estar a tensão do ponto P vai estar associado a um coeficiente de segurança de n igual a 1.5, segundo o critério de von Mises e dão-nos então também a tensão de cedência. O que é que isto significa? Significa que está um momento fator aplicado, ok? E depois eles foram ver a sua relação com a tensão que iria existir aqui, segundo o critério de von Mises, compararam então com a tensão da cedência e deu que ela está seguro por um coeficiente de segurança de 1.5. É isto que significa. Pela nossa experiência, nós já sabemos que este momento flexor o que vai provocar vão ser tensões normais σxx e este o que vão provocar vão ser tensões de corte XY. Ora bem, então se temos duas tensões que são de tipos diferentes, o que vai acontecer é que nós vamos ter que, para avaliar o estado de tensão naquele ponto P, vamos ter que construir então o tensor das tensões no ponto P. Este vai ser então desta forma, ok? E reparem aqui numa coisa, agora só a única coisa que temos que fazer vai ser determinar estes valores, ok? Este aqui vai nos aparecer em função do momento mz e depois temos que aplicar o critério de von Mises, meter isto aqui, tensão equivalente a multiplicar pelo coeficiente de segurança igual a tensão de cedência e determinamos então o momento mz associado então a este estado de tensão aqui que foi descrito anteriormente na introdução do exercício. Vamos começar a analisar então a tensão normal sigma xx e sabemos que ela vai ser dada por esta expressão quando se trata então de uma flexão plana. Nós, para utilizarmos este y, sabemos que o nosso referencial já tem que estar de acordo com o sistema principal e também no centro de gravidade, e sendo isto então simétrico, o centro de gravidade é fácil de definir, que vai ser apenas esta altura, que é metade desta altura 100. Definido o centro de gravidade, temos então que calcular este I de Z. Está aqui calculado, ok? Da maneira que já estamos habituados, já com o respectivo sistema de eixos, então tem este valor. Temos então um sigma xx em função deste valor do momento flexor. Aqui este y, se nós estamos a analisar as tensões normais no ponto P, é substituído pelo y do P, que é menos 0.03. Aqui eu substituo então pelo momento de inércia de Z que já tínhamos terminado, que este momento M é a nossa incógnita, e obtemos assim uma expressão para as tensões normais sigma xx em função do momento. Como eu estou a utilizar tudo unidades SI, isto para já vem em Pascal. Já temos o sigma xx determinado, vamos então determinar a tensão de corte, que é o que falta para preencher este tensor das tensões. Sabemos como utilizar a fórmula de Joravsky. Reparem que eu aqui meti um menos porque o que eu estou a analisar é a área abaixo do ponto que em análise, contudo vocês souberem qual é que é o sentido que vai dar a tensão de corte, que vai ser ter sempre o sentido do esforço transverso, vocês podem então tirar aqui estes menos e trabalhar tudo com módulos, ok? Então o que é que vai acontecer? Temos aqui, substituo então pelo esforço transverso, repara sempre utilizar unidades SI. Depois aqui temos o momento estático desta secção, que vai ser este valor y multiplicar pela área. Depois aqui o I de Z e a espessura, reparem que a espessura é esta e não esta, como nós já vimos em vídeos anteriores, e vai ter o valor de 0.02. Determinamos então assim os valores da tensão de corte a atuar ali naquele ponto P. Estes valores já podemos então construir o tensor das tensões no ponto P. Repara que este aqui vai depender do momento flexor que está a ser aplicado na nossa secção e que vem também em Pascal. Até meti aqui este vezes 10 elevado a 6. Porquê? Porque vamos fazer as contas todas em SI. Bem, agora o que sabemos é, se queremos relacionar com o critério de von Mises, então temos que determinar as tensões principais. Ora bem, o que vamos fazer, nós não íamos meter isto na calculadora, pelo menos a minha não resolve, com incógnitas, as tensões principais. Então o que é que eu na altura que fiz isto pensei, olha, vamos fazer então um círculo de Moore. Pronto, mas se eu tivesse visto os meus vídeos na altura, eu saberia que eles nos dão a critério de von Mises de duas formas. Dão-nos em função das tensões principais ou dão-nos em função
das tensões, como nós temos aqui desta forma. Equivalente von Mises que eles dão no formulário, aqui sem ser em função das tensões principais, e nós podemos fazer aqui algumas simplificações de acordo com o nosso problema. Podemos cortar isto, cortamos isto, este também corta e cortamos este e este, transformando então assim aqui nesta expressão. Eu sei que a tensão equivalente vai respeitar aqui esta expressão também. Então agora é só substituir aqui esta expressão pelos valores que nós temos no nosso tensor das tensões, rearranjamos em ordem a σx e obtemos então o valor do momento associado então àquele estado de tensão que foi descrito no ponto P. Vamos considerar uma solicitação de flexão pura agora, ou seja, não vai haver esforço transverso, e vamos ter aqui um momento Z que também não sabemos qual é que é o seu valor. Também sabemos que os materiais das partes superior e inferior, que estão representados a cores diferentes, da viga vão apresentar tensões de cedência distintas. Ora, têm propriedades elásticas idênticas e a razão entre as suas respectivas tensões de cedência, que estão aqui, ok, vai ser então igual, que isto não é 1.5, é 1.15. Determinar qual é a largura da aba inferior, ok, este W, que vai variar, de modo a que a secção sofra cedência plástica simultaneamente à tração e à compressão. Nós sabemos que os pontos que vão estar à compressão vão ser aqui estes pontos, e os que vão ter então o valor de compressão máximo, e aqui em baixo vão ser os pontos que vão ter o valor de tração máximo. Temos aqui as expressões normais que nos vão dar as tensões normais para este conjunto de pontos, A e B, e reparem aqui numa coisa, vai depender deste MZ, que eles não dão, vai depender deste momento de inércia e também da distância YA, então, ao referencial principal, neste caso ao eixo principal Z. Mas reparem numa coisa, se nós temos este W a variar, esta distância também vai variar. Porquê? Porque com este W a variar, varia o centro de gravidade, então ele pode, por exemplo, subir ou descer, e a distância YA e YB vai variar também consoante isso. Outra coisa que também vai variar vai ser o momento de inércia, consoante a variação desta medida W. E depois, se vocês se lembrarem, nós para calcular o momento de inércia em Z, normalmente vamos aplicar o teorema de Steiner, e o teorema de Steiner também vai implicar a distância entre centroides, e se o centroide da figura principal varia, vai variar essa distância também, ou seja, como vocês veem, já são demasiadas coisas a depender de W. Então, o que eu sugiro que façam, e não façam como eu fiz na altura, que fui meio burro, que pus-me explicitar estas variações todas em função de W, quando na verdade a primeira coisa que se deve fazer sempre neste tipo de problemas é enunciar o problema, porque se calhar não vai ser preciso, por exemplo, este I de Z ou este M de Z, e o problema fica muito mais simples. Muito bem, então se nós queremos que eles ceda simultaneamente à compressão e à tração, nós vamos ter que dizer para um determinado MZ, e quando, sendo este MZ igual, quer em ambos os lados, e quando estamos a calcular aqui, neste caso, para esta tensão, então se nós queremos que eles cedam plasticamente simultaneamente à compressão e à tração, então eu vou dizer que quando eu calculo para o YA com este momento fletor, e então ele vai, eu vou igualar a tensão de cedência, né? Estou a dimensionar a tensão de cedência à compressão, que é este valor X, e repare que eu vou ter que meter aqui um menos. Porquê? Porque este valor X está a ser dado em módulo, e isto vai me dar aqui uma tensão negativa, então para ser igual tenho que meter aqui este menos atrás. E depois, ao mesmo tempo, com o mesmo MZ, estes MZs são iguais, se eu calcular ao mesmo tempo para o YB, vai-me dar que a tensão, neste caso a tração, vai ser a tensão de cedência à tração. O que depois podemos fazer para relacionar é tentar chegar então aqui a esta expressão, e o que é que vai acontecer? Vamos dividir este x por este y, que são as respectivas tensões de cedência das duas partes, e repara que agora com o I de Z, como é igual, eles vão cortar, assim como o MZ. Ou seja, nós não tínhamos a necessidade de estar então a determinar qual é que era a variação deste I de Z com o W. Lá está, muito trabalho poupado ao enunciar como é que se resolveria o problema. Este YA, neste caso, se eu considerar então o Y barra aqui a partir de baixo, vai ser 0.1 menos Y barra, e este YB vai ser o menos Y barra. Este Y barra sim vai depender do valor de W, que já vamos ver então de seguida a sua dependência.
Então vamos fazer y barra em função de w. Repare, temos aqui este valor de w a entrar em consideração. Aqui esta espessura é sempre a mesma, vamos cortar e chegamos então aqui ao valor de y barra em função do valor de w. Por fim, é substituir estes valores que nós já temos aqui nesta expressão, substituir este coeficiente pelo seu respectivo número e chegamos então, depois de fazer umas continhas, que w vai ser igual a 0,101 metros. É tudo para este vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula, que eu não sei se vai ser de mecânica de sólidos ou não, mas este provavelmente foi o último vídeo que eu fiz. A não ser que eu depois me lembre de fazer mais algum, mas para já este foi o último vídeo de mecânica de sólidos. Espero que tudo vos corra bem, espero que tenham visto a série toda e vão tirar boa nota no exame, que eu sei.